Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, você pode escrever, digitar, e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia referente ao Sábado Santo, Vigília Pascal. Olha, tem muitas leituras, não vai ser possível eu transmitir as leituras para vocês neste vídeo, mas eu vou passar algumas explicações da igreja, porque eu pesquiso em sites fidedignos da Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração. Então, tem o Tríduo Pascal, que está terminando, né? Sábado Santo, Solene Vigília Pascal, no ano litúrgico C, cor é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a bênção do fogo, procissão de entrada, proclamação da Páscoa, liturgia da palavra, batismo e eucaristia, enfim, são muitos ritos. E eu vou passar uma reflexão logo de início. E a explicação da igreja é a seguinte: a cor dos paramentos litúrgicos é branca, os paramentos litúrgicos, na vigília. Quando se celebra o ofício em comunidade, usa-se a estola roxa, né? Omitem-se as completas quando se participa da vigília pascal. Bem, vamos à explicação do livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Na sexta-feira houve trevas durante o dia. Já hoje, sábado, em plena noite, resplandece a luz. Nesta noite a desilusão tornar-se-á esperança. Hoje a igreja vigia. A igreja espera. A culpa original revelou a promessa de um Salvador. Mereceu-nos um grande Redentor. Proclamação da Páscoa. Mereceu-nos um tão grande Redentor. Por causa da rejeição do Salvador prometido, foi revelado o amor gratuito de Deus. Pelas injúrias e humilhações a Jesus, manifestaram-se a misericórdia e o perdão de Deus. As trevas foram dissipadas pela luz sem ocaso, e Jesus põe fim à escuridão da culpa humana. O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. O poder do mal foi derrotado, por mais forte que parecesse. Não podemos ficar indiferentes ao mistério da paixão que celebramos, nem à sublime graça da vigília que celebraremos. A própria liturgia nos leva a um compromisso mais radical com Deus, porque todos nós, pelo nosso batismo, participamos da morte e ressurreição de Jesus e deveríamos ser impelidos a fugir do mal, a fomentar a fraternidade e a ser mensageiros da ressurreição. O projeto redentor de Deus não foi interrompido pela morte de Jesus. Cristo ressuscitou verdadeiramente e continua vivendo conosco e em nós. Olha, então tem a bênção do fogo e preparação do círio, tem a procissão, depois tem a liturgia da palavra com várias leituras do Antigo Testamento. Olha, eu não vou fazer tudo aqui porque não é possível. O vídeo ficaria muito longo e as pessoas não iriam conseguir acompanhar. Eu vou fazer apenas a leitura do Novo Testamento, o Salmo e o Evangelho, ok? E depois o comentário. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 3º ao 11. Irmãos,
Será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também na ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117 na Bíblia Vulgata, 118 na Bíblia de Jerusalém, versículos do 1º ao 2º, 16b ao 17, 22 a 23. Aleluia, 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 aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 24, versículos do 1º ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à meditação da palavra de Deus. A liturgia da palavra da Mãe de todas as vigílias faz-nos reviver o acontecimento decisivo e sempre atual da ação de Deus em toda a história da salvação, cujo ápice é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. O círio pascal, assim como nossas velas, foi aceso para evidenciar a luz de Cristo que iluminou e ilumina a humanidade
vencendo para sempre as trevas do pecado e do mal. No Evangelho, Lucas 24, versículos do 1 ao 12, temos as mulheres que tinham ido ao sepulcro onde o corpo de Cristo foi depositado. Elas encontraram a grande pedra rolada para o lado e, entrando, viram que seu corpo já não estava lá, enquanto ali se encontravam, incertas e desorientadas, dois homens com vestes resplandecentes. Surpreenderam-nas, dizendo: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. É o versículo 6. Desde aquela manhã, estas palavras não cessam de ressoar pelo mundo como um anúncio de alegria que atravessa todos os tempos. Os anjos comunicam. Os anjos comunicam. Antes de tudo, Jesus não está aqui. O Cordeiro de Deus não ficou no sepulcro porque não podia continuar prisioneiro da morte e o túmulo não podia reter aquele que é o vivente. Apocalipse 1, versículo 18. Ele que é a própria fonte da vida. Do mesmo modo como Jonas esteve no ventre do peixe, assim Cristo crucificado permaneceu engolido no coração da terra. Mateus 12, versículo 40, pelo transcorrer de um sábado. Foi verdadeiramente um dia solene aquele sábado. João 19, versículo 31. O mais solene da história, porque nele o Senhor do sábado, Mateus 12, versículo 8, levou a termo a obra da criação, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 4a, elevando o homem e o universo inteiro à liberdade da glória dos filhos de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 21. Cumprida esta obra extraordinária, o corpo inanimado foi atravessado pelo sopro vital de Deus e, rompidas as margens do sepulcro, ressuscitou glorioso. Por isso os anjos proclamam: não está aqui, não pode estar mais no túmulo. Cristo, nossa Páscoa, terminou a sua peregrinação terrestre no túmulo, como todos, mas venceu a morte. E de modo absolutamente novo, por um ato de puro amor, rompeu os grilhões da morte e abriu a nossa existência para o céu. Fomos ressuscitados com Cristo, conforme a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Bonita reflexão, né? Olha, no sábado tem a liturgia batismal também, a bênção da água batismal, a renovação das promessas do batismo, tem a comunhão, ok? Então é uma celebração com muitas leituras. Não pude aqui ler as leituras do Velho Testamento, porque são muitas, mas pelo menos eu passei para vocês a carta de São Paulo aos Romanos e o Evangelho de São Lucas, além do Salmo. Bem, só para esclarecer a questão das leituras, né? Vamos lá. Tem a leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 2, e o capítulo 2. O Salmo é o 103 ou 104 na Bíblia de Jerusalém. A segunda leitura é do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 18. A terceira é Êxodo 14, versículo 15, até o versículo 1 do capítulo 15. A quarta leitura é o livro de Isaías, capítulo 54, versículos do 5º ao 14. A quinta leitura é Isaías também, 55 é o capítulo, versículos do 1 ao 11. A sexta leitura é a profecia de Baruque, capítulo 3, versículos do 9 ao 15, 32, até o capítulo 4, versículo 4. Sétima leitura é da profecia de Ezequiel, 36 é o capítulo, versículos de 16 a 17a e 18 a 28. Então, são essas leituras, além dos respectivos salmos
e uma leitura do Novo Testamento, que eu já li para vocês, Romanos, capítulo 6, versículo do 3º ao 11, e o respectivo Salmo também li. Depois o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 1º ao 12. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou. Foram pelo mundo evangelizar e pregaram o amor. 19 de abril é dia de Santo Expedito. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Expedito era chefe da legião romana numa das províncias romanas da Armênia. Ocupava esse alto posto porque o imperador Diocleciano tinha se mostrado, no começo de seu reinado, favorável aos cristãos, confiando-lhes postos importantes na administração e no exército. Santo Expedito estava à frente de uma das mais gloriosas legiões, encarregada de guardar as fronteiras orientais contra os ataques dos bárbaros asiáticos. Expedito ficou sendo o nome do chefe, apelido dado por exprimir perfeitamente o traço dominante do seu caráter, a presteza e a prontidão com que agia e se portava, então, no cumprimento do seu dever de Estado e também na defesa da religião que professava. Era assim que os romanos davam frequentemente a certas pessoas um apelido que designava um traço do seu caráter. Desse modo, Expedito designa para nós o chefe da legião romana, martirizado com seus companheiros no dia 19 de abril de 303, sob as ordens do imperador Diocleciano. Seu nome, qualquer que seja a origem de sua significação, é suficiente para ser reconhecido no mundo cristão, pois condiz com a generosidade e com o ardor do seu caráter que fizeram desse militar um mártir. Desde o seu martírio, Expedito tem se revelado um santo que continua atraindo devotos em todo o mundo. Além de padroeiro das causas urgentes, Santo Expedito também é conhecido como padroeiro dos militares, dos estudantes e dos viajantes. Conta-se que assim que resolveu se converter, uma tentação se manifestou em forma de corvo. O animal gritava cras, cras, que significa em latim amanhã, amanhã. O que se esperava era que ele adiasse o batismo. Mas Expedito não caiu nessa lorota, né? Ele teria pisoteado o corvo e gritado de volta, Holdi, Holdi, ou seja, hoje, hoje, e assim agiu. Santo Expedito, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 19 de abril, São Leão IX, Papa. Vamos saber de sua história. De acordo com o site do Vaticano, natural da Alsácia, uma região muito disputada entre França e Alemanha, Leão IX, no civil Bruno de Dagsburg, foi a Roma após anos de episcopado em Tours. Tornando-se papa, combateu a simonia e excomungou Miguel I Cerulário, que desencadeou o grande cisma do Oriente. Bruno pertencia a uma família de grandes vassalos que o confiou aos cuidados e educação do bispo de Tours. Aos 18 anos tornou-se cônego e aos 22 diácono. Em 1025, segundo o costume da época, comandou os cavaleiros alemães na batalha por obediência ao seu bispo e rei. Por isso recebeu de presente uma sede episcopal. Assim tornou-se bispo de Tours em 1027, que governou por 25 anos antes de ir a Roma, onde foi o sucessor do Papa Damaso II. A princípio, Bruno não queria aceitar o pontificado porque a decisão do imperador lhe parecia uma imposição. Ele só a aceitaria com a condição de que a sua eleição fosse aprovada pelo clero e pelo povo romano. Ao ser eleito Papa em Roma, com a idade de 47 anos, escolheu o nome de Leão IX. Durante 5 anos foi um guia revolucionário da Igreja que lutou contra a simonia, isto é, a compra e venda de títulos eclesiásticos, muito difundida na Idade Média e condenada desde o início pelo Concílio da Calcedônia,
em 451, no ano 451. Combateu também o concubinato e defendeu o celibato. Leão IX foi o primeiro papa que começou a viajar tanto na Itália quanto na Europa, especialmente na Alemanha, França e Suíça. Em 1503, Leão IX tentou fazer uma aliança com os bizantinos contra os normandos, que estavam invadindo a Itália. Embora tenha conseguido formar um exército de voluntários, foi o alvo de uma grave derrota na Batalha de Civitate. No entanto, Miguel Cerulário, eleito patriarca de Constantinopla, mal digeriu as reformas realizadas de modo unilateral por Roma, sobretudo concernente à mudança do dogma trinitário. De fato, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 381, ficou estabelecido que o Espírito Santo procedia do Pai por meio do Filho. Esse dogma foi modificado no Concílio de Toledo, em 589, com a fórmula ainda atual, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Com esta mudança, começou a circular em Constantinopla uma espécie de negação do monoteísmo. As reações, ou melhor, as relações entre Cerulário e Leão IX se agravaram a ponto de se darem uma mútua excomunhão, que a seguir determinou o cisma entre a Igreja de Roma, que se definia católica, isto é, universal, e a de Constantinopla, ortodoxa, fiel ao dogma do Concílio de Nicéia. Então, veja aí a história do Papa que sucedeu Dámaso, São Leão IX, e que lutou contra a venda de títulos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Pode ser até um não, é a melhor resposta, pois vem de Deus, que é onisciente, que sabe tudo. É o Rei do Universo, é o Criador de tudo. É o nosso papaizinho do céu, Abba. Então, aceite, acate. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for salvo irá para a vida eterna, a vida definitiva, a vida para sempre, junto de Deus, junto de todos os santos, de todos os anjos de Deus, quando haverá felicidade em plenitude, teremos corpos glorificados, transformados, corpo que não sofrerá consequências do tempo, do espaço, nada disso. Um corpo glorioso, transformado, transfigurado, como de Jesus quando ressuscitou. Para isso, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus. 3 pessoas numa única substância divina, numa única essência divina, como se fosse um tronco com 3 folhinhas. Como a água em estado sólido, líquido e gasoso. Pois é. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente, para não morrer em pecado grave. Sempre procure o sacerdote, que é ungido de Deus, é um homem que recebeu a unção de Deus, para confessar os pecados auricularmente. Pecado confessado com
aquele que é ungido, porque ele entrega para Deus e Deus perdoa. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.